Hoje no nosso programa Câmara no Esporte estamos num momento muito especial, recebendo um jovem de Mococa que vai representar a cidade em outro estado através do esporte. Aqui com a gente estamos com o Daniel Lopes, ele que é goleiro de handebol aqui da cidade, e também com o Diego, secretário de esporte da cidade e também professor. Pessoal, muito prazer ter vocês aqui no nosso programa, Prazer, já é um momento muito especial. Eu já queria começar com você, Daniel, pra gente perguntar, como que você começou no esporte? Você que pratica o handebol e agora está indo para outro estado representar a cidade. Como que é para você? Como que você começou no esporte? Então, eu comecei com 9 para 10 anos, no começo de 2020 mesmo. Aí o Dieguinho divulgou lá que ia ter treino de handebol lá na escola que eu estudava, que é a Vera. Aí eu falei pra minha mãe que eu queria fazer pra ver como é que era. Aí minha mãe levava eu nos treinos, eu ia lá, treinava, aí eu gostei. Aí eu treinava, jogava lá quando tinha jogo assim que o Dieguinho montava com outra escola, eu jogava assim um amistosinho. Só que aí chegou a pandemia, aí eu fiquei 3 anos parado, aí eu voltei no final de 2023 jogando a categoria infantil. Aí eu cheguei num treino de sexta-feira, treino de manhã. Aí eu perguntei pra Jéssica lá se eu podia treinar, ela pegou, falou que podia. Aí eu comecei a treinar lá no gol, aí eu vi que tinha talento no gol, aí eu continuei. Aí Continua. foi indo. Aí 2024, lá no começo do ano, foi um pouco difícil, porque tava quase desistindo do handball. Aí eu conversei com o Diego num treino lá do principal. Aí ele falou que era normal, tipo assim, ter um desânimo. Aí fomos indo. Aí eu fui treinando, fui me destacando no infantil, no cadete, no juvenil. Joguei um campeonato lá em Ribeirão Preto Júnior que eu joguei bem, pra minha idade, e jogava adulto. Aí tem um amigo meu, o Cauã, o Peitão, que já jogou por Rio Claro há 2 anos. Aí ele me indicou pro Cezinha. Aí o Cezinha gostou de mim. Aí era pra eu ter feito uma seletiva lá, só que aí não deu pra eu ir. Aí o Cezinha já mandou mensagem pra mim lá em janeiro, falando que queria levar eu se eu tinha interesse. Eu falei que tinha interesse, que eu tava feliz por a oportunidade. Eu cheguei lá em Rio Claro, lá era tudo diferente, porque, né, outra cidade, Outra outros cidade. campeonatos. Joguei Paulista lá, joguei Lesp, joguei a Copa São Paulo e só. Aí eu fui me destacando lá, ganhando meu espaço, ganhei o melhor do partido na Lesp, no Paulista, e fui me destacando. Aí chegou no final de ano lá, que era pra ver os times, assim, se eu continuasse em Rio Claro, só que Rio Claro acabou, infelizmente. Aí o HT que me chamou, só que no começo foi uma decisão difícil, já que é Maranhão, né? Aí eu conversei com a minha mãe, de começo minha mãe não queria deixar que eu fosse, só que aí eu fui convencendo, aí deu tudo certo. Aí agora dia 6 eu já tô indo pra lá disputar o Brasileiro Escolar. Que legal essa história. E Diego, você que viu essa história ser construída, né, desde pequeno, como que é pra você, tá vendo? Como ele falou, ele tá indo pro Maranhão, um outro Isso. estado, bem distante daqui de Mococa. E como que é pra você ver esse crescimento? O Daniel, né, desde pequeno, ele sempre foi um menino grandão, né, forte, longilíneo, né? Eu brinco com ele, é um menino grande Sim. mesmo, é um menino forte, estrutura legal. Né? No começo ele jogava até na linha, né, Daniel? Gostava de brincar na linha, tudo. E pós-pandemia, quando ele voltou com a categoria de base, né, que é a Jéssica, minha esposa, que é técnica das categorias mini, mirim, infantil, né? E ele foi lá, pediu uma chance para a Jéssica de voltar, né, porque ele tinha parado pós-pandemia. E ele começou a treinar no gol, pediu para ir no gol, né, e começou a treinar. Ao pouco tempo assim que você via, ele já ia se destacando, né, pelo tamanho, pela coragem, né, Sim. o Daniel é um menino muito corajoso, né, um menino determinado, e ele começou a se destacar nos jogos do infantil. Logo eu convidei ele, né, para subir para o principal, né, ele subiu para a equipe principal, começou a jogar no cadete, foi atleta do juvenil, atleta do júnior, atleta do adulto. Teve jogos contra, por exemplo, a equipe de Ribeirão Preto adulto que disputa o Paulista, né? Com 14 anos ele era o titular da equipe adulta, Que legal. né? Então ele teve um destaque muito grande dentro da nossa equipe e isso foi refletindo para fora, né? Pelas pessoas que via. Aí o César de Rio Claro viu alguns jogos dele, né? Foi acompanhando, porque a gente transmite alguns jogos ao vivo Sim. na liga, né? O Cauã, o Petião, já estava lá em Rio Claro já, né? Já fazia 2 anos. Rio Claro foi uma das maiores potências do interior até o ano passado, né? Foram o terceiro, né? No cadete, no juvenil, no Paulista, no Campeonato Paulista. Foram campeão de Copa São Paulo, né? Então foi um destaque muito grande que tiveram,
os empresários, eu acho, a prefeitura decidiu acabar o projeto, né? E logo que acabou, todos os jogadores tiveram convite, né? Eu acho que junto com o Daniel vai mais 2, né? É. Aqui do Rio Claro, vai atletas que estavam no Pinheiros, né? Então, estão levando aí uma seleção para o Maranhão e ver ele agora atravessar, né, o estado, atravessar o Brasil, né, representando o Mococa é muito importante para a gente. E a gente fica feliz, né, porque é exemplo para as outras crianças, exemplo para os outros adolescentes. Então, é um destaque positivo no esporte, né, e ele está construindo sua vida através do esporte. Lá tem Bolsa Atleta, né, tem então muitas coisas que ele vai poder ter aí acesso a ensino, né, acesso a uma vida legal dentro do esporte. Né? Então, acho que o esporte, né, no caso hoje o handball, proporcionou para ele aí uma trajetória legal, né? Igual a gente falou, né, começou com uma brincadeira lá na Vera, a gente montou um projetinho na Vera, na Lúcia, e fazia amistosos, deu tempo da gente fazer um joguinho, né? A pandemia veio e passou por cima de tudo. Né? Mas graças a Deus, hoje o Daniel tá lá, tem a Isabelle também, uma atleta do feminino que começou lá, pequenininha, né, com 8 anos, 8, 9 anos na Vera, também hoje defende Mococa, né, e o Daniel foi bastante precoce, né, como a Lauende, que hoje a gente tem também na seleção, no Pinheiros, o Daniel não disputou nenhum jogos regionais por Mococa. Aliás, levei ele como experiência para ele ver, para ele aprender, Como era. e dali já, né, já depois já foi embora já no final do ano. Né? E ele é um menino ambicioso, determinado, corajoso, tenho certeza que vai ter muito sucesso. E para a gente acompanhar essa trajetória foi maravilhoso, né? Eu acho que a Mococa ganha, o esporte ganha, a família ganha, a comunidade ganha, né? Então agora é ir brilhar, né? Igual eu falo para eles, é sempre ir crescendo dentro do esporte. Eu brinco muito com eles, né? Que às vezes também a gente não precisa ser profissional do handball, mas a gente pode se profissionalizar através do handball ou do esporte, né? Então é isso que eu sempre falo para eles buscar e correr atrás do sonho. Né? O Daniel corre, fala que um dia vai chegar na seleção e eu não duvido, não. Ah, a gente tem certeza que vai. Se Deus quiser. E como você contou, né? O Diego mesmo falou, você começou as aulas ali na Vera Sandoval e assim, logo de cara entrou a pandemia. Como foi esse período de pandemia pra você ficar longe do esporte? Você queria voltar a jogar, pensava nisso? Ou para você era algo que não aconteceria mais? Você voltar a jogar? No começo lá eu fiquei meio debilitado, né? Porque eu gostava muito, tava gostando. Só que aí depois fui me acostumando com a pandemia, né? Só que mesmo assim eu gostava de ficar jogando, né? Eu comprei uma bola lá de handball e ficava jogando lá na parede lá. De Legal. vez em quando eu chamava meu irmão pra jogar. Só que não foi um tempo assim bom, porque eu fiquei longe do esporte que eu gostava, né? Que eu tava começando a gostar. Aí eu fiquei meio mal assim, mas aí a pandemia logo passou, aí eu já pude voltar de novo a conseguir fazer o que eu amo, que eu gosto. E quando você voltou, sentiu alguma diferença de quando era aquelas aulas na Ah, escolinha, já senti, voltar senti. num time? Porque era outro nível, né? Quando eu jogava era de menorzinho, não era muita molecada boa, assim, Sim. pode dizer. Aí quando eu cheguei lá no infantil lá, já encontrava moleques mais fortes, mais melhores, assim. Aí era uma experiência boa. Eu gostava e fui pra cima, sem medo. Legal. E na última temporada você defendeu o time de Rio Claro, né? É. Como que foi esse período lá? Conta pra gente. Foi difícil pra você sair daqui? Porque a gente tá falando, ele é um garoto muito novo. Então como que foi esse período lá? Ah, no começo, assim, eu falei pra minha mãe assim, ficou meio assim, porque já que era Rio Claro, era meio longe. Só que aí foi a mesma coisa, deixou eu ir. Aí no começo lá, o treino era bem pesado na pré-temporada. Treinava os 7 dias da semana, era 2 treinos de academia, o resto era tudo quadra. Corria. Aí chegou lá no primeiro jogo meu lá, que foi na Lesp, foi contra a Tietê, que eu ganhei só de uma bola, naquele jogo não jogamos bem. Naquele jogo eu não me saí bem. Aí eu fiquei pensando lá, que eu cheguei, fiz o primeiro jogo bem, eu só pensei em melhorar. Eu fui melhorando, fui ganhando meu espaço na equipe, fui jogando, fui me destacando, joguei no juvenil, joguei no cadete, aí fui me destacando. Podemos dizer que foi um ano mais ou menos assim, no começo foi meio difícil, só que depois melhorou, né? Graças a Deus. Entendi. E quando surgiu o convite, né, que a gente fala HTEC, que seria o Timonense Esporte Clube, né? Como que surgiu, quando surgiu esse convite, como que foi conversar com a família? Você falou que sua mãe ficou meio assim, né, de deixar você ir. Como que foi conversar com ela? Quando eu recebi a proposta, eu tava lá em Rio Claro, né? O César chegou lá, falou pra mim que tinha um time que tava interessado. Aí eu perguntei qual que era, ele falou que era o HTEC de Maranhão. Falou que jogava brasileiro, disputava campeonatos excelentes lá e tal. Aí só que de começo eu deixei guardado. Aí quando eu cheguei aqui em Mococa, a primeira coisa que eu fui fazer foi falar pra minha mãe. Só que ela não queria deixar, já que era muito longe,
é outro estado, né, Maranhão. Sim. Aí só que eu, como eu te falei, fui convencendo ela, fui convencendo meu pai que ele não queria deixar, ele estava determinado a não deixar. Só que eu fui conversando, até que eles deixou aí, me apoiaram e tal, se era meu sonho, era pra eu ir mesmo, e que me apoiaram em tudo. Ah, que legal. É bom a gente ver a família junto, né, Diego? É importante isso. Esse suporte da família é de extrema importância, né? Eu costumo falar muitas vezes no grupo dos pais lá do handball que com a família hoje em dia já é difícil, né, Léo? Hoje tudo que atinge o nosso mundo, né? A internet usada de forma errada e com a família perto as possibilidades aumentam, a estrutura para o atleta aumenta, principalmente emocional, né? E ele se sente mais seguro. Pô, tem o apoio da família, tem o apoio do treinador, né, nosso lá da equipe, dos amigos, né? Às vezes, no primeiro momento, até a gente pensa, né? Pô, o Daniel vai lá para o Maranhão, né? Mas, graças a Deus, vai para uma ótima equipe, um ótimo trabalho, né? Vai estar bem assistido. O handball é bem dividido, né, no estado, né? Então, tem muitas regiões fortes, como Maranhão, como Nordeste, e vai ter possibilidades imensas, né? Já vai entrar no Brasileiro aí, né, já no início do ano. Então é muito bom, Léo. É feliz demais e, como ele falou, com a família do lado, o sucesso aí é certeza de uma porcentagem bem maior. E Bem como maior. que é pra você que viu esse desenvolvimento dele ao longo dos anos, ver ele chegando onde ele tá? Ele só tem a ganhar com isso? Só tem a ganhar, Léo. A gente fica meio emocionado, né? Porque a gente iniciou o handball aí para ter uma outra modalidade, onde as pessoas pudessem ir, né? E começamos devagarzinho. E como ele também, né? Ele era um menino que brincava lá na escola, antes fazia futsal, né? Daniel simultâneo também. Aí as folgas que tinha, tava lá na escola nos treinamentos, o Daniel não faltava, né? Às vezes quando podia ia de manhã e à noite, né? De tarde à noite, que tinha treinos 3 períodos lá na Vera. E vendo tudo que ele construiu, né, e principalmente lá em Rio Claro, né, jogar um campeonato paulista é o campeonato mais forte das Américas, né, não é só do Brasil, é o campeonato mais forte das Américas, né, e ver ele jogar, ver o crescimento como ele teve, né, não iniciou bem, como ele falou, já fez um feedback, né, dele mesmo e já tentou mudar. E ver essa trajetória dele, a chegar às medalhas do Paulista, né, no final do ano, campeão de Copa São Paulo, né, do estado inteiro, foi muito feliz ver essa trajetória. Então, acho que agora ele vai ter, não só ganhar como atleta, mas também como pessoa, né, e como estudante também, né, da escola que ele vai estar. Então, eu acho que o esporte tem essas possibilidades, né, maravilhosas, não só o handball, mas sim o esporte, todos os esportes. E hoje, esse crescimento que ele teve vai ser exemplo para as outras crianças que a gente tem aí na base, né? Desde o baby, do mini handball. Tenho certeza que ele vai poder inspirar mais atletas aí, não só os mais novos, como os companheiros deles que jogam do lado dele. Ele está treinando aí nessa pré-temporada com a gente desde o dia 7, né? Vai ficar esses 30 dias aí em Mococa treinando antes de ir. Então, eu acho que a chance que ele está tendo, que ele conquistou, né? É muito positiva e eu acho que daí até voos maiores. Se Deus quiser, ele vai ter voos maiores e a gente tem certeza disso, que dedicado ele é, comprometido ele é. E goleiro tem que ser louco também, ele é. também. Você até comentou da questão da coragem, né? Falou que ele é muito corajoso. O que mais dá pra destacar no Daniel? O Daniel, ele é corajoso, ele é um menino determinado, ele é um menino sério, ele até brinca, né? Mas até um certo ponto. Ele é um menino de coração muito bom, sempre teve coração bom, né? E ele é um cara, assim, que tem gratidão, né? Ele tem a gratidão. Ele carrega aí, sempre a gente conversa, manda mensagem, né, vê como tá. E você vê que ele, principalmente, assim, a lealdade que ele sempre teve com a gente ali no handball. Às vezes ele podia, um menino grande, podia ir para qualquer modalidade, jogar, né? E ele sempre foi leal a nós, sempre foi leal aos treinos, né? Às vezes poderia surgir até um convite maior, né? Porque ele estava lá, né, no infantil, e ele sempre ficou com a gente ali. Aqui em Mococa a gente não disputa campeonatos gigantescos, né? Campeonatos federados, né? E mesmo assim ele sempre esteve com a gente, se manteve. Então eu acho que além da coragem, né, a lealdade, né, o caráter dele e principalmente aí o amor ao próximo, né, que é o que a gente tenta ensinar lá, a família dele também muito bem. Então são várias características que ele tem e ele tem uma que ele é obstinado, né? A pessoa que é obstinada aí, né, com essas outras características, tendo fé, ela pode chegar em lugares grandiosos. Tenho certeza que ele vai chegar também, se Deus quiser. Que legal. E Daniel, qual é o maior desafio de ter que ir para outro estado? A gente sabe que a distância acaba atrapalhando, mas o que para você que tá na sua cabeça, pensando um pouco de ansiedade, talvez? Como que tá?
Ah, ficar longe da família, né? Porque só vou ver eles só uma vez no ano, que vai ser no final do ano. E é uma coisa que, querendo ou não, afeta qualquer um, mas a vida é assim, né? Só bola pra frente e dar o melhor que eu É, posso e é uma fazer. profissão que acaba acontecendo isso, né? É, E você, tão novo, você tem quantos anos? eu tenho 15. 15 anos, já tendo para outro estado, né, Diego? É algo Isso. que a pessoa tem que ter uma mentalidade, tem que ter um pensamento, né? Tem que ter um pensamento, uma mentalidade forte, porque, igual nós falamos, não é só a família, é o fator determinante, né? Mas vai alimentação, né? Vai costumes, né? Do Estado, né? Até a forma da gente falar, comunicar. Então, isso tudo vai ser uma mudança grande para ele, né? O esporte a gente começa a falar que é global, né? Tudo fala a mesma língua, né? Mas ele vai ter que se adaptar às escolas, né? À casa, aos companheiros, né? Então, o ser humano sempre se adaptou, desde os primórdios da humanidade, sempre vai se adaptar, né? Só que ele vai ter um pouco de dificuldade nesse início, igual foi pessoa da saudade da família, né? Mas vai ter outros fatores, como a gente falou, alimentação, temperatura, né? A Diferente. temperatura no Maranhão é diferente, né? E adaptação ao jogo, a temperatura, se é um lugar muito quente, né? Muda até a constância da cola na bola, né? Tudo isso daí vai fazer, como eu vou dizer assim, vai fazer parte da adaptação dele, né, lá, mas tenho certeza, como eu falei, como ele é um cara obstinado, né, tenho certeza que ele vai ficar lá e vai estar se destacando, né, como sempre se destacou onde passou, né, e eu acho que é um estado longe, né, mas a rotina, tudo que ele passou e treinou em Rio Claro numa equipe de alto nível, essa bagagem vai fazer muita diferença para ele, né? Aqui em Mococa também, a gente tem alguns treinos intensos, né? A gente pega muito no pé dos meninos, né? Das nossas meninas, mas eu tenho certeza que o que ele viveu em Rio Claro preparou ele aí para seguir para frente aí nas outras equipes e nos outros voos que, se Deus quiser, vai ter bastante. Que legal. E Daniel, agora indo pro HTEC, quais são as expectativas de chegar lá, conhecer o time novo, como que tá? Ah, no começo assim, eu não vou. Ah, não vou mentir pra você, não vou chegar tão bem assim, já que é o Maranhão, não vou conhecer ninguém de lá. Só que eu vou tentar me socializar lá com as pessoas e ver o que eu posso fazer lá com eles, tipo, conversa, amizade. Ver se eu posso me reabilitar no começo, assim, pra eu não ser igual ao Rio Claro. Entendi. E Diego, o que que serve de lição para os outros alunos? É ele que de uma escolinha da cidade, né? Começou na escola da cidade, ali numa, como se fosse uma aula de educação física, né, podemos dizer, e depois foi passando de nível, como você falou, foi passando pelas categorias do handball, passou pela escola aqui da cidade que a gente tem, e também agora passou pelo Rio Claro e chegando num outro time de outro estado. O que que serve de lição para outros jovens? Ah, Léo, como eu falo, isso daí é aquele famoso, né? Para ser tem que querer, né? Então, não é fácil você acordar cedo e tomar bolada no handball. Você almoça, depois do almoço você toma bolada. Você chega à noite, antes da janta ou depois da janta você toma bolada, né? Então eu brinco que ele é um exemplo de determinação, né? Ele é um exemplo de amor à profissão, né? No caso, ele que caminha, se Deus quiser, para ser um atleta 100% profissional, né? O maior exemplo que ele vai poder deixar é essa determinação que ele teve, né? E o comprometimento que ele teve. Você tem treino 4 vezes na semana, o Daniel estava lá 4 vezes na semana. Ó, a gente ia ter 4 treinos na semana, mais um treino de goleiro. O Daniel estava lá os 4 treinos na semana, mais um treino de goleiro. Ó, o Daniel era infantil, ele treinava no infantil e depois treinava com os mais velhos. Então, eu acho que ele vai ser o exemplo aí de determinação, né? E principalmente de sonho, né? Eu acho que o homem que deixa de sonhar, deixa de viver. Então, a criança que tem esse sentimento no coração e quiser correr atrás, para ela tudo é possível. Lá no handball, o Daniel sabe, a gente não incentiva a ser atleta profissional, né? A gente incentiva a se profissionalizar pelo handball. Caso acontecer, graças a Deus, né? Graças a Deus. Mas ele está lá desde pequenininho, né? A gente nunca plantou essa semente em alguém. Ó, você vai crescer, você vai, sabe, fazer um teste, você vai fazer isso. A gente nunca plantou isso em ninguém, né? Não é um costume aí nosso ali do nosso handball de Mococa. Mas ele vai ser o exemplo aí para quem quiser, né, levar ele de modelo como um atleta que começou numa escolinha pública, uma escolinha, um projeto como uma educação física da escola, uma extensão, né, da educação física ali dentro do âmbito escolar, aí se destacou, voltou pós-pandemia, foi atrás, voltou para as equipes, e foi o que você falou, né, ele veio galgando, veio cavando cada categoria, né, até antes, no final do ano, antes dele ir embora, que ele era o goleiro da equipe adulta.
né? Então, acho que quem quiser se espelhar em alguém, a gente tem vários exemplos. O Daniel vai ser um exemplo aí, que se você quer ser um atleta, você só basta ser determinado, né, comprometido e que você tenha fé no que você está fazendo. Então, acho que isso é o que ele mais vai deixar de exemplo aí, porque não é fácil, Léo, você com 14 anos jogar num gol de adulto do handball, enfrentar uma equipe igual a equipe do Barão de Mauá de Ribeirão Preto, né, enfrentar uma Caldense, algumas equipes que a gente enfrentava ele com 14 anos, contra caras aí de 25, 30 anos. Né? Então, acho que essa determinação que ele teve levou ele aonde ele chegou e vai ser exemplo para mais crianças também, se Deus quiser. E um exemplo que a gente tem que deixar muito, 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 Léo, ele também foi aluno de escola pública estadual, é o estudo. Sim. É o estudo. O cara pode ser o craque, né? Sabe? Pode ser o craque hoje em dia, em qualquer modalidade. Se ele não estudar, ele não chega em lugar nenhum. Ele não chega em lugar nenhum. E igual a gente fala para os nossos alunos, tem uma esquina na rua para cada um. Sim. Então, é estudo, família, Deus e o comprometimento para quem quer ser atleta. Então, Legal. acho que ele vai ser um exemplo disso daí. A gente tem muitos exemplos, né, que já aconteceu de coisas ruins na nossa equipe, na nossa cidade, no esporte, né? E ele vai ser mais um exemplo bom entre tantos aí que a gente tem, graças a Deus, em todas as Legal. modalidades. E Daniel, que mensagem você quer deixar para essas crianças mais novas, os jovens, até mais velhos que você, que ainda está tentando ali chegar onde você está chegando? Que mensagem que você deixaria? Ter fé em Deus e nunca desistir dos seus sonhos. Que pode acontecer, né? É. E para você, como que tá sendo? Qual é o sentimento que fica para você ver esse sonho acontecendo? Orgulhoso, né? Orgulhoso da minha trajetória que eu percorri ao longo desses tempos, que não foi fácil, né? Treinei. Até quando chovia assim, eu mandava mensagem pro Dieguinho perguntando se ia ter treino. Aí ele falava, não, hoje não vai ter. Aí eu sempre fui muito dedicado no que eu gostava de fazer, que é o handball. Que legal. A gente parabeniza você, tá? Por essa Obrigado. oportunidade, tá chegando onde está e levando o nome de Mococa para fora. E também parabenizar você, Diego. Obrigado. Você pelo trabalho que você realiza tanto na secretaria quanto no handball. Obrigado. Tanto outros nomes já estão para fora representando a cidade. E agora mais um nome daqui de Mococa saindo aí. Vai levar muito orgulho pra gente. Então, parabéns, viu, Daniel? Obrigado. A gente agradece. E se você quiser rever essa participação aqui, tanto do Daniel quanto do Dieguinho, é só acessar as mídias sociais da TV Câmara Mococa, seja no Facebook, no Instagram e no YouTube, ou no canal 31.1.